Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último episódio da terceira temporada de Começar Direito. E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz um tempo aí que a gente não aparece, faz um tempo aí que a gente não faz vídeo, mas isso foi em decorrência do final de ano, né? A gente passou aí pelas festas e, enfim, carnaval, e tudo isso acabou atrapalhando um pouco a gente aí com relação a fazer vídeo e tudo mais. E a gente também está num ritmo agora, um ritmo de início de ano, que tende a ser um pouquinho mais complicado, né? Mas estamos aqui de volta, vamos continuar com nossos vídeos. Hoje é o último episódio dessa temporada que está acabando agora, a terceira temporada, né? Mas antes até de continuar falando, eu queria pedir ao pessoal, para relembrar o pessoal, de clicar aí embaixo na notificação, né? Para vocês receberem os vídeos novos que estão vindo por aí, da quarta temporada. E essa quarta temporada ela vai ter mais ou menos as mesmas características das temporadas anteriores, nesse formato de bate-papo, né, de informalidade que eu já faço aqui com vocês, mas a temática ela vai ser um pouquinho mais aberta, a gente vai tratar de temas de direito penal, né? E nessa quarta temporada o tema escolhido é uma coisa que está na moda nesse momento, que é a segurança pública. E como o meu escritório e minha equipe é daqui do Rio de Janeiro, falar de segurança pública é uma coisa muito fácil pra gente, porque a gente não tem nenhum. Bom, gente, essa terceira temporada, a gente pincelou, a gente tratou algumas dicas relacionadas ao momento do processo, né? Quer dizer, desde o momento em que você tem que fazer a defesa técnica para o seu cliente, né? Quando o seu cliente recebe uma acusação, até o preparo da testemunha, de como você fazer perguntas, algumas dicas de como você deve se posicionar, de como você deve ter a postura que você precisa observar em audiência, e também outras dicas e detalhes que são importantes no momento em que você está trabalhando com o seu cliente, né? Como você prepara o seu cliente para o interrogatório, como você prepara o seu cliente para a audiência, como você lida com as interrupções do Ministério Público, né? O que você deve e o que você não deve observar. Então isso tudo a gente conversou aqui informalmente nessa terceira temporada. A única coisa que ficou faltando mesmo para a gente tratar nesse aspecto processual da defesa até a sentença é justamente falar um pouquinho das alegações finais. Eu não vou me aprofundar aqui na questão do prazo das alegações, nem das questões técnicas, como é de praxe, aqui para fins desses vídeos que a gente faz, que são vídeos informais. Então aqui a ideia é dar uma dica prática, né, de como você lida com as fases processuais, de como você milita na advocacia criminal. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é justamente algumas dicas sobre a questão das alegações finais, o que é importante observar, ou melhor, o que é essencialmente importante observar. Então vamos lá, pessoal, o que são as alegações finais, né? Como o próprio nome já diz, é aquilo que você vai dizer por último em relação ao que foi produzido na audiência de instrução e julgamento. A gente sabe que tem alegações finais na seara civil, a gente tem alegações finais na seara trabalhista, mas na ciência penal, ou seja, no direito penal, as alegações finais elas têm uma função muito mais essencial, elas são extremamente importantes, né? Você não consegue seguir a marcha processual sem apresentar alegações finais. Isso é tão interessante que se você não apresenta as alegações finais, por exemplo, no prazo processual em matéria penal, isso não constitui um efeito preclusivo. Em outras palavras, você não perde a oportunidade de apresentar essas alegações, porque se você não as apresenta, você está ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que é absolutamente inaceitável em matéria penal. Então, quando eventualmente um advogado, na prática, ele perde um prazo de apresentação de alegações finais, normalmente, a tendência é que esse juiz ele mande intimar um advogado para que ele as apresente. E uma vez que o advogado, se ele não apresentar por uma razão que não seja justificável, é bem provável que ele seja oficiado na ordem dos advogados por não estar cumprindo o dever dele como profissional. Entendeu? Então veja bem, as alegações finais elas são essenciais em matéria penal. Mas o que é que você precisa observar no momento em que você está elaborando as suas alegações finais? Bom, em primeiro lugar, alguns vídeos atrás eu falei com você que tá militando na área criminal, na área penal, você deve ter uma mentalidade defensiva muito apurada, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguns advogados eles se engancham na acusação, se engancham no que foi dito lá pela tese acusatória e partem dali para as suas conclusões, para as suas deliberações, inclusive no momento em que está fazendo as alegações finais, no momento que vai produzir as alegações finais. Mas o que precisa ser observado é o seguinte: as alegações finais elas são, na verdade, uma análise de todo o apanhado do acervo probatório que foi produzido durante a instrução
da instrução de julgamento, né? Na audiência de instrução de julgamento. Então lá você vai ter, por exemplo, você teve no seu acervo probatório tantas testemunhas que deram esse e aquele depoimento. Você tem prova pericial, você tem uma série de provas ali que precisam ser trabalhadas. Então você vai pegar essas provas agora que foram produzidas, né, e vai fazer com que, a partir da análise delas, você consiga trazer uma vantagem processual, uma vantagem no sentido de produzir a absolução ou, no mínimo, a mitigação, ou seja, a diminuição do impacto penal sobre o seu cliente. Certo? Então, é para isso que servem as alegações finais. As alegações finais, elas não têm um objetivo de você querer, por exemplo, rediscutir propriamente a matéria, ou você querer adiantar questões de ordem apelativa. Você tem que ter uma visão de que ali você está trabalhando o quê? Você está trabalhando com o acervo probatório que foi produzido e que agora efetivamente é prova naquele processo. Certo? Então, a dica que eu queria dar é essa. A não apresentação das alegações finais constitui uma irregularidade, não tem um efeito preclusivo propriamente falando. Você vai trabalhar o acervo probatório que foi produzido durante a fase de audiência de instrução e julgamento. E eu recomendo, e aí vem a minha última dica, que é a seguinte: se você observar ao longo da instrução que houve, por exemplo, alguma matéria que antes não poderia ter sido observada e agora foi, né, ou seja, um fato novo, você tem que trabalhar isso em alegações finais. Porque você precisa entender o seguinte: o juiz ele vai analisar todo o processo e no final dessa linha ele vai observar o que a defesa e o que a acusação disseram a respeito das provas. Muitas das vezes o juiz, é raro, eu disse muitas das vezes, mas na verdade é raro que o juiz não perceba os detalhes do processo. Mas eventualmente ocorre que há um desvio de foco. Às vezes a acusação ela vem mantendo um ritmo ali, né, vem mantendo um embalo acusatório, e ela vai ratificando isso com supostas provas que foram colhidas ali no processo. E se você não tiver uma observação de resistência e de superação, você pode acabar encampando a ideia da acusação e deixar a defesa, e oferecer uma defesa frágil para o seu cliente. Então você tem que trabalhar muito bem essas provas, sempre com uma visão defensiva, sempre com a visão de querer proteger o seu cliente. Lembrando sempre que as alegações finais é a última peça antes da sentença. Então não subestime o potencial desse momento processual para defender o seu cliente. Tá bom, pessoal? É isso aí. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês aqui nesse último episódio da terceira temporada, né, pela presença de todos vocês. A gente teve aí um levante, um aumento de assinantes, né? A gente teve aí uma média de mais de 1.000 assinantes por mês crescendo no canal. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né? A gente tem recebido muitas perguntas. São tantas perguntas que agora a gente tem uma equipe, né, só para tratar, para responder vocês. Eventualmente eu respondo, eventualmente a equipe responde, para dar uma atenção, para a gente dar um feedback e continuar mantendo essa atmosfera maravilhosa que é uma atmosfera de aprendizado informal, né? Eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal que se inscreva, por favor, venha fazer parte dessa comunidade. Não esquece de dar um like lá na nossa página do Facebook, né? Não esquece de clicar na notificação do sininho aqui, porque a 4ª temporada está vindo aí, e é uma temporada que vai ser um pouquinho mais curta, mas vai ser um pouquinho mais profunda também em relação aos temas que a gente vem tratando aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso, não esquece de dar um like aqui no nosso... Não é like não? Como é que é, Thiago, aqui no Facebook? Dá um like mesmo. É um like mesmo. Então, enfim, dá um like aqui no nosso canal para que a gente continue crescendo e compartilhando informação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam mais essa terceira temporada. Nós chegamos até a terceira temporada, olha só que legal. Isso só foi possível graças a esse esforço mútuo de todos nós aqui. Gente, um forte abraço, muito obrigado. Lembre-se que pensar é bom para todos. Continue com a gente agora nessa 4ª temporada que está vindo por aí. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.